Ontem, Marcelo Brigadeiro, Nando Moura e Paulo Cogos se reuniram no podcast Inteligência Limitada para debater sobre coisas. E hoje eu quero falar algumas coisas sobre o que aconteceu ontem, porque foi um verdadeiro circo dos horrores. Para começar, a treta se deu entre Brigadeiro e Cogos no Twitter. Começaram a bater boca lá, se insultar mutuamente e aí foram convocados para esse debate. Surpreendentemente, de um lado você tinha o Brigadeiro defendendo a racionalidade, a racionalidade, e do outro lado o Cogos defendendo o terraplanismo. Talvez você já tenha se desconectado um pouco dessas figuras, né? E esse foi um tema que a gente abordou aqui durante muitos anos, essas figuras da extrema-direita brasileira e o modo como eles contaminavam o debate público, como traziam um monte de falsidades, como se alinharam inicialmente, pelo menos alguns deles, de maneira, fanatizada ao Bolsonaro. E aí o que acontece é que algumas dessas figuras se mantiveram apoiando o Bolsonaro durante todo o governo do Bolsonaro e ainda hoje apoiam, enquanto que outros rapidamente perceberam o buraco sem fundo que haviam se enfiado e tentaram se descolar do bolsonarismo. Então aqui essas figuras, vamos resumir aqui um pouquinho quem elas são, para depois entender o papel que elas desempenharam ao longo dos últimos anos e como agora a direita tenta se reorganizar, já tendo em vista, obviamente, as próximas eleições para prefeitos e depois também eleições para presidente. Então, primeiro, começando aqui, quem é o Paulo Cogos? Paulo Cogos, ele é uma figura, folclórica da internet, que viralizou em muitos momentos aí com cenas que foram grotescas, como essas aqui dele como templário, por exemplo, fantasiado de templário. Onde? Eu vim direto do século XIII. Pra quê? Pra acabar com o vilão Dória. E vai conseguir? Sim, com a ajuda de vocês. Você já tem. Muito obrigado. Que Deus abençoe a nossa luta. É nóis. Deus vult. E aí ele é alguém que se apresenta como um anarcocapitalista, mas de forte viés tradicionalista católico. Então ele é alguém que é contra o Estado, que é contra, o controle estatal sobre a economia, ao mesmo tempo em que tem uma visão profundamente e de maneira bastante fundamentalista da religião do catolicismo. Do outro lado, você tem o Marcelo Brigadeiro, que é um ex-lutador de MMA, um empresário, ele se autodenomina ali um youtuber e empresário, e que se alinhou ao Bolsonaro também inicialmente, e pouco a pouco, logo após a vitória do Bolsonaro, isso já em 2019, começou a se afastar do Bolsonaro e passou a se alinhar em muitos elementos, pelo menos, com pautas do MBL. E depois você tinha ali, depois no meio do debate, né, quando ele é mencionado, o Nando Moura, ele liga lá no programa, começa a bater boca e insultar o Paulo Cogos, e aí o Nando Moura aparece pessoalmente no programa, no meio do debate, e o Nando Moura, ele é esse músico, youtuber, e que fez muito sucesso durante o governo Dilma, xingando a Dilma, xingando um monte de comunicadores na internet, um monte de influenciadores, Kéfera, Cauê Moura, Felipe Neto, que é o arqui-inimigo dele, e foi criando a carreira dele, como esse polemista que basicamente xingava as pessoas na internet. E aí o Nando Moura, ele também é uma figura central na internet, no YouTube. Durante a campanha eleitoral do Bolsonaro, ele é alguém que alavancou e levou adiante a bandeira do bolsonarismo como se fosse a única alternativa ao PT, a vitória do PT na época, né, com o Haddad se candidatando, e ele percebe rapidamente também como havia sido uma escolha catastrófica, como o Bolsonaro, esse é o ponto central que vale mencionar logo de cara, como o Bolsonaro não era extremista o suficiente. A crítica feita por Nando Moura, e eu suponho que em parte pelo Brigadeiro, como a gente vai entender aqui mais adiante, a crítica feita pelo Nando Moura ao Bolsonaro é porque ele não era fiel àquilo que ele havia dito na campanha eleitoral. Ou seja, ele queria alguém que fosse muito mais extremista do que se mostrou depois. Então o Bolsonaro, como executivo também equilibrado por outros poderes, e esse é o princípio elementar da República, como ele é equilibrado por outros poderes, o Bolsonaro foi gradualmente modulando o seu discurso, moderando em parte em alguns elementos, claro que na questão dos costumes sempre foi muito radical, mas ele foi modulando seu discurso sobre corrupção, por exemplo, para tentar se manter no poder. Então havia uma dissonância no discurso do Bolsonaro entre pautas de costume e pautas anticorrupção, e aí o Nando Moura se frustra com essa dissonância e ele continua sendo um extremista, bem mais extremista do que o Bolsonaro, embora tentasse se mostrar como mais moderado. Essa era a grande contradição do Nando Moura. Era alguém que
tinha um discurso radicalizante, extremista, bem mais extremista do que Bolsonaro e mais extremista do que Olavo de Carvalho, porque, segundo o Nando Moura, e depois nesse debate vai acontecer um ponto ali no meio do debate, quando começam a bater no peito quem é mais olavista do que o outro, o Nando Moura se pensa mais olavista do que o próprio Olavo de Carvalho, porque o Olavo de Carvalho teria traído aquilo que ele escreveu nos seus livros. Então você tem ali algumas figuras, todas elas alinhadas a esse processo que levou o Bolsonaro ao poder, todas elas alinhadas a esses ideais de extrema-direita brasileira, né? Uma direita brasileira reacionária, uma direita brasileira, em grande parte, fundamentalista religiosa, talvez situando o Brigadeiro, porque não sei até que ponto ele se situa nesse discurso religioso, mas certamente Nando Moura e Cogos são duas figuras muito parecidas em certos elementos, no modo como se comportam também, no modo como empreendem o que eles entendem que é o debate, e aí houve esse confronto que de metade do programa para lá, né, foram 3 horas e 40 de programa, de metade do programa para lá foi basicamente insultos entre Cogos e Nando Moura. O meu ponto? Qual que é o ponto? O meu ponto é que tem um mau capitão contra um pirata. Eu vou votar no mau capitão, acabou. Só que esse mau capitão tá dando pros pirata, gordo! Você não tá entendendo, gordo? Quem deu Ele cu tá pro com pirata foi você! estralado! Quem deu cu pro pirata foi você! Onde é que eu dei pra pirata? Quando você apoiou a ditadura sanitária. Então, só para entender aqui, você tem essas figuras se encontrando para resolver as pendengas, não há nenhum tópico específico proposto anteriormente, porque afinal de contas nenhum deles é especialista em nada ali, né? O Cogos chama o Brigadeiro de burro, que ele não entende de política, o Brigadeiro insulta o Cogos, o Nando Moura insulta todo mundo, e aí você tem lá uma treta monstruosa, sabe? Uma vergonha pública que foi feita diante de milhares de pessoas. Nesse momento, quando eu vi esse debate, tinha quase 400 mil visualizações, ou seja, pessoas brigando, se insultando mutuamente, e isso se tornou um espetáculo, quase uma arena de gladiadores de extrema-direita tentando se devorar. A tese central do Brigadeiro e do Nando Moura é que Bolsonaro e Lula eram igualmente catastróficos, ou são igualmente ruins, são igualmente perniciosos e perigosos para a política. O Brigadeiro no sentido antipolítica, que não faz diferença, você troca um, troca outro, põe outro político lá, tudo a mesma merda. E o Nando Moura me parece que vai mais no sentido de que há uma solução que passa pela política, mas claro, escolhendo alguém que seja realmente fiel aos seus princípios. Isso foi o que me pareceu nesse momento. Faz tempo que eu não acompanho o Nando Moura, porque eu me prometi, depois do meu infarto, que eu deixaria de acompanhar com tanta assiduidade assim esses canais, essas figuras, esses debates que eles empreendem aí, porque é muito tóxico e realmente não me fazia mais bem. Eu só basta pensar que durante anos, né, acompanhei, lives do Olavo de Carvalho para entender o que ele dizia e o modo como ele contaminava o governo Bolsonaro também, como ele impactava no governo Bolsonaro, assisti cursos do Olavo de Carvalho, li os livros do Olavo, acompanhei lives do Nando Moura, via os vídeos dele, via, vídeos do Brigadeiro, via as coisas do Paulo Cogos. Então, assim, acompanhei todas essas figuras muito de perto durante alguns anos, mas de um tempo para cá eu me propus a reduzir esse consumo desse conteúdo tóxico, porque realmente não faz bem para ninguém. Hoje, vendo esse debate aqui, foi muito perturbador, realmente. Foi perturbador ver o grau de desrespeito que existe entre essas pessoas, né, o modo como eles operam, o modo como eles procedem. Então, não sei em que pé está a posição política do Nando Moura hoje, né, no canal dele, porque não vejo tem um bom tempo. Mas o fato é que essas figuras elas foram cruciais para a ascensão do bolsonarismo, para a naturalização do discurso bolsonarista, para a naturalização de muitas pautas reacionárias. Então não dá para desprezar o papel que eles desempenharam, tendo se desfiliado do bolsonarismo ou não, tendo se descolado desse discurso ou de uma parte desse discurso ou não, porque o que importa aqui, se formos entender o que aconteceu, foi justamente a tomada do poder do Bolsonaro, o modo como ele chega na presidência e como isso impactou ao longo dos anos. Então, assim, tudo que aconteceu depois foi consequência da adesão dessas pessoas publicamente a essa figura. Depois se descolaram, bem, aí paciência. Mas o fato é que, em 2018, eles foram instrumentais para que o Bolsonaro chegasse ao poder. Então, só deixando claro aqui que você tem essas posições, e aí até começa de maneira um pouco civilizada o debate, né? Quando só está o Brigadeiro ali e o Cogos, me parece que, embora haja um desrespeito mútuo ali, uma hostilidade entre os dois, ainda há um certo esforço de tentar explorar alguns assuntos, algumas pautas. Não é nada que avance de maneira muito profunda, mas claramente que você vê ali realmente um esforço de tentar manter um certo grau de civilidade nesse tipo de debate. E aí é claro que a gente tem que entrar, obviamente, na questão desse formato de debate, né? O Vilela tem empreendido vários debates nesse formato, alguns mais bem-sucedidos do que o outro. Eu acompanho de vez em quando aqui, inclusive comento no canal, né? Como há essas trocas, e em algumas delas você tem alguma informação enriquecedora, você tem uma postura mais civilizada, uma postura, na qual os debatedores
embora não tenham discordâncias brutais entre eles, há um certo posicionamento de tentar estabelecer ali um solo comum quando possível e a partir disso, sabe, explorar as divergências. Então, assim, é um formato interessante para quem assiste, porque, claro, você tem duas forças antagônicas, às vezes opostas, debatendo, mas eu sempre me questiono sobre qual é, sabe, o propósito disso e qual é a função prática e concreta que esse tipo de debate tem na sociedade. De que modo alguém que assiste aquilo ali, mesmo se tiver uma posição, sabe, adotando uma postura alinhada com algum dos debatedores, se as pessoas refletem sobre o que foi dito, né? Elas são capazes de ouvir os argumentos realmente e avaliar o que foi dito e tentar revisar suas posições, ou se isso só fortalece a sua convicção, né? Eu tenho a impressão que esse tipo de debate aqui, as pessoas simplesmente não ouvem o que o outro lado diz. Eu falei sobre isso recentemente, né, sobre viés de confirmação, sobre como as pessoas já vão com uma visão de mundo fechada e tudo que o outro diz ali, sabe, passa batido, simplesmente ignorado e a pessoa continua reforçando o que ela já pensava inicialmente. Eu suponho que os próprios espectadores também partam dessa posição, né? Nesse caso aqui desses dois grupos aqui, os ainda bolsonaristas e os ex-bolsonaristas, eu imagino que há pouco ponto de contato entre esses grupos. Então quem é ex-bolsonarista continua achando que Bolsonaro é um lixo e que é tão perigoso quanto Lula, e quem é bolsonarista ainda continua achando que, mesmo com suas falhas, Bolsonaro é um mal menor em relação ao Lula. Então, assim, não há possibilidade, na minha interpretação aqui, de que pessoas que acompanham esse tipo de debate mudem suas perspectivas com base no que foi dito. O que há é torcida. As pessoas estão lá torcendo pelo Nando Moura, pelo Brigadeiro, e outros grupos estão torcendo pelo Cogos, e não há, como eu falei, pontos de contato e nem sequer a possibilidade de revisão dos seus pensamentos. O que, sinceramente, expõe a fragilidade desse formato, né? Como é que você pode empreender um formato de debate que leve a algum tipo de reflexão? Essa é uma pergunta importante para a qual eu não tenho uma resposta. Eu acho que a gente está no modelo de sociedade hoje, no modelo de comunicação hoje, que é o das redes sociais, que fecha a possibilidade para esse tipo de debate enriquecedor, que limita as possibilidades de trocas inteligentes e construtivas e produtivas e que levem para um ponto melhor. Então eu tenho essa desconfiança. Mas inicialmente você via uma certa civilidade entre os dois, entre Brigadeiro e Cogos, mas quando o Nando Moura resolve aparecer lá, ele vem todo armado, porque é a postura dele, né? Ele é alguém que, como eu falei, usou o YouTube como ferramenta de insulto contra as pessoas, de difamação. Então alguém vai armado contra o Cogos, e aí metade do programa se torna uma troca de insultos, basicamente, né? Então, assim, é ele xingando o Cogos de todos os nomes, e o Cogos, que também tem essa postura muito beligerante, também insultando o Nando Moura. E aí simplesmente virou uma rinha ali de galos, e os dois, sabe, se insultando sem qualquer tipo de avanço produtivo. E aí, uma coisa curiosa, que eu acho que também vale mencionar, porque eu já falava anteriormente sobre isso, quando me referia ao Olavo de Carvalho, é o modo como esses supostos cristãos conservadores atuam nesse debate público, né? Então, assim, pessoas que falam de moralidade, o Cogos fala muito de moral, fala muito de comportamento moral, fala inclusive a postura dele de adesão ao Bolsonaro tem a ver com isso, com a moralidade, e aí, quando se trata de se comportar em público, quando se trata de revelar qual é o teor da sua moralidade, porque tem a ver com isso, né? Moralidade tem a ver com o modo como você trata os outros, tendo em vista estabelecer regras de conduta para as demais pessoas também. Quando se trata de expor a moralidade, ou que tipo de moralidade você defende, basicamente você tem pessoas ali se insultando mutuamente e, sabe, que não tem nada a ver com qualquer tipo de princípio cristão que você possa imaginar nos evangelhos ou na mensagem de Jesus. Então, assim, eu fico pensando que tipo de leitura que essas pessoas têm da Bíblia, ou dos evangelhos, ou da mensagem de Jesus, ou da mensagem cristã, ao ponto de achar que se comportar desse modo, se comportar de maneira, sabe, desrespeitosa, insultuosa, sabe, ofendendo os demais, ofendendo pessoas das quais eles discordam, que tipo de relação, de comportamento tem a ver com qualquer noção de cristianismo que você possa imaginar. Porque não há nenhuma relação. Porque, pelo contrário, né, a mensagem, e vale repetir isso aqui porque a gente fala muitas vezes, a mensagem essencial do cristianismo é amai o próximo como a ti mesmo, e mais do que isso, amai até os seus inimigos. E não parece que qualquer um desses dois aqui esteja disposto a fazer isso. Pelo contrário, eles têm a mensagem essencial ali, que também está presente no olavismo, né, também estava presente nas falas do Olavo de Carvalho, que é de destruir os seus inimigos, né? O Olavo dizia isso: encontrar um podre do seu inimigo e usar esse podre para destruir, para calar a boca do seu inimigo. Então não há nenhum elemento de moralidade ali, pelo menos não de moralidade civilizatória, pelo menos, não há nenhum elemento de moralidade e muito menos de cristianismo nessas pessoas. Os conservadores brasileiros são pessoas destrutivas e que usam o discurso público, que usam os debates, que usam, sabe, a prática cotidiana da política para tentar destruir uns aos outros, inclusive próprios extremistas de direita como eles. Isso é muito curioso conceber, né? Você pensar como
se apropriam de um título, de um rótulo de cristão, sendo que isso não tem nada a ver com a prática. É claro que aqui se trata de uma exposição da hipocrisia, né? De como a prática deles não corresponde àquilo que eles supostamente dizem defender. Outra coisa importante mencionar, como o legado olavista ainda está muito presente na ideia dessas pessoas, né? O Olavo de Carvalho foi essa figura central das direitas brasileiras como um todo, né? Muitos grupos, incluindo Kim Kataguiri, MBL, muitos deles se inspiraram em ideias olavistas, Brasil Paralelo, por exemplo. Essas ideias povoaram o imaginário da direita brasileira, mas ainda assim, após a morte do Olavo de Carvalho, após ele cair em desgraça com alguns grupos de direita, ainda assim certos ideais olavistas continuam perpassando a fala dessas pessoas, de modo que você vai sentir ainda por mais uma década talvez esse impacto. Não sei se esse discurso vai se esvaziar com o tempo, porque me parece que isso pode acontecer, ou a gente torce para que aconteça, mas certamente é um discurso que criou raízes profundas na direita brasileira e a gente pode imaginar aí que vai continuar servindo como justificativa para muitos comportamentos. Não apenas falas, não apenas ideias, mas para comportamentos como esse, né? Eles mencionam ao longo do debate o livro de Schopenhauer, quando o Paulo Cogos diz que ele não vai cair nas táticas erísticas do Nando Moura, né? E a erística é isso, a erística é esse tipo de debate que não visa construir conhecimento, mas é uma espécie de um pugilato intelectual. Então, assim, você usa táticas desonestas, muitas vezes, táticas para desestabilizar seu opositor, interrompendo, insultando, sei lá, ataques ad hominem, e esse tipo de debate é um duelo, é uma disputa. De fato, não tem a ver com, encontrar o solo comum, não tem a ver com tentar encontrar algum consenso, algum tipo de avanço no conhecimento, tem a ver simplesmente em derrotar o seu adversário. E aí o Paulo Cogos diz, eu não vou entrar nessas táticas erísticas do Nando Moura. E o Nando Moura fala, eu li esse livro, que é o livro do Schopenhauer chamado... Bem, tem algumas edições, né? Tem a Arte de Ter Razão, mas tem a versão feita pelo Olavo de Carvalho, que é Como Vencer no Debate Sem Precisar Ter Razão. Então, só para concluir esse vídeo aqui, foi um zoológico, esse debate foi realmente assim algo, de nível de barbárie mesmo, que expõe muito como a extrema-direita procede. Vale mencionar porque isso aqui reflete todos os últimos anos de interações com a extrema-direita, com outros grupos e com eles mesmos. Então, assim, é como eles procedem, é como eles contaminam o debate público. E para compreender melhor como funciona, já que eu mencionei o livro do Schopenhauer, vale ler o meu livro sobre falácias lógicas e debates, que se chama Como Vencer o Debate Tendo Razão, que é uma resposta, de certo modo, ou pelo menos parte de certos elementos do livro de Schopenhauer, para que você entenda como isso se dá no debate público. Como as pessoas usam táticas desonestas, usam recursos falaciosos para tentar derrotar os demais e como tentar evitar isso, como tentar fazer um debate construtivo e que leve para algum lugar que não fique apenas nessa rinha de galos aí, nessa briga sem propósito, né? Que as pessoas conseguiram assistir a esse debate, como eu falei, foi incômodo, foi desconfortável. De fato, causou uma sensação física de repulsa ver a briga nesse debate, porque, é isso. Como é que vocês sentem vendo isso? Se vocês assistiram alguma coisa desse debate ontem, como é que vocês entendem o modo como essas figuras que estão no debate público procedem para tentar destruir o seu adversário? Porque aqui é uma briga na extrema-direita, mas eles fazem também isso com a esquerda, com outros grupos. Então, como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço para você e até mais. Tchau! Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, Tentam nos intimidar. usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias verdades, Nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.